Deus abençoe, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A história repete novamente, Senhor, tu gostas de fazer isto. Como tu disseste do Egito, chamei o meu filho. Chamou Israel e chamou Jesus. Tu estás fazendo agora também o cumprimento repetido da sua palavra, daquilo que o Senhor tirou o povo do Egito e os introduziu em Canaã. O Senhor tem feito a mesma coisa. Nos dias de Paulo, Paulo estava certo em dizer que estava acontecendo a mesma coisa. Aquilo foi feito em figura e nós vemos a mesma coisa quando o Senhor mandou o último profeta para os gentios, precursor da sua segunda vinda, Senhor. Ele veio e avisou que assim como Israel saiu do Egito, o Senhor também tirará a sua noiva das denominações. Ajuda-nos a caminharmos neste caminho e vermos esta vereda do justo. Ficarmos firmes, sabendo que há uma recompensa para quem vê e vive estas coisas. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Nós reconhecemos que o tempo que vivemos está cumprindo o antitipo, como o profeta ensina, do tipo do Antigo Testamento. Falar sobre Israel e a noiva, a gente prega o ano inteiro. Faz uma semana que eu estou pregando sobre Josué, Caleb, sobre esses fiéis. Mas eu quero
dar mais uma palavrinha com vocês, porque todos nós sabemos que estas coisas foram nos feitas em figura. Como foi para Paulo, também o é para nós. Estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então nós já temos todos os exemplos. Nós falhamos, não é falta de aviso. Falhamos sendo avisados. Quando o tipo cumpriu em Israel, eles tinham um profeta. Mas eles não sabiam que as coisas iam desenrolar daquela maneira. Nem propriamente o profeta sabia que a coisa ia desenrolar. Uma festa, uma adoração de 3 dias, passar para 40 anos. Nem Moisés sabia. Deus não revela certas coisas a seus profetas, porque eles têm que esperar o tempo daquilo também. Seria ruim para Moisés saber, vou tirar esse povo para nós fazermos uma adoração no deserto a Deus e vou prometer para eles que é 3 dias, mas eu já sei que não é 3, vai ser 40 anos. Moisés não sabia. Moisés não sabia. Moisés falava o que Deus falava. Um profeta é assim, ele fala o que Deus fala. Então Deus falou para ele 3 dias, ele falou para o povo 3 dias. Falou para Faraó 3 dias. Nós saímos daqui, vamos adorar a Deus no deserto. Mas Deus não falou para Moisés, vai ser 40 anos. Não. Deus deixou eles andarem uns dias, não sei se chegou um mês, era muita gente, eram muitas mulheres, eram muitas crianças. Andar no deserto era muito quente, tinha que ser devagar. Só a misericórdia de Deus ia prover água para eles. Moisés, parece que não estava certo quando ele estava fazendo aquele chamado. Tirar um povo do Egito, na verdade eles são escravos. Mas prometer levar esse povo para Canaã, andar no deserto com 2 milhões de pessoas, sem água. Como que vai andar no deserto? No deserto não tem água. Como você vai oferecer sacrifício a Deus no deserto? 3 dias já chega em Canaã. Ele só falou o que Deus falou. Ele não queria saber se não tinha água. Deus falou, ele falou. O que nós temos que crer é isso. Quando Deus fala, a gente tem que parar de crer. Não importa as consequências, nós precisamos de crer. Se nós crermos, nós vamos fazer o que Israel não fez. Nós vamos fazer. Eu creio que eu sou um dos tais. Você também. Nós somos um daqueles lá de trás, dos antigos, dos veteranos, dos pioneiros. Mas nós vamos fazer uma coisa que Israel não fez. Israel não conseguiu calar a boca. Israel não conseguiu ficar sem falar do profeta. Israel não conseguiu ficar sem pedir coisas naturais, sem reclamar, sem arrazoar. E nós vamos conseguir. Amém? Não vamos clamar por coisas naturais. Deus é responsável por isso. Nós vamos chegar lá. Eu queria tomar esta palavra do outro lado. Porque o batismo com o Espírito Santo está do outro lado. É por isso que o povo não entende que tudo está do outro lado. Mas o outro lado não é depois do rapto.
Do outro lado é do outro lado do Jordão. Isso que é do outro lado. Tudo o que esperava Israel estava do outro lado. Toda a fartura, toda a bênção prometida estava do outro lado. Do outro lado do Jordão. Não era só do outro lado do Mar Vermelho. Não, é do outro lado do Jordão. Toda a bênção, tudo que nós precisamos está do outro lado das eras. Do outro lado. Tudo que nós almejamos. Tem muita gente fazendo festa, dizendo eu recebi o Espírito Santo. Gente, se souber o que é o Espírito Santo, a minha mente tem sido aberta, meu coração tem sido aberto para o que é o Espírito Santo agora, depois que Deus abriu a mensagem através do profeta para nós. E hoje a gente sabe o que é o Espírito Santo. Tem gente dizendo que tem o Espírito Santo e está no deserto, numa sequidão terrível. Está propensa ainda a morrer no deserto e dizendo que tem o Espírito Santo. Não tem. O Espírito Santo é do outro lado. Mas não é do outro lado da vida. É do outro lado do Jordão. Você quer aplicar isso direitinho, do jeito que o profeta mostrou? Isso é do outro lado das eras. Onde está o Espírito Santo na estatura de um homem perfeito? Está do outro lado das eras. É depois de Laodiceia. É do outro lado. É ali que você vai encontrar a fartura espiritual. É depois que Deus te revela que as eras terminaram. É depois que Deus te revela por quê os selos só seriam revelados, abertos, depois que terminasse as eras. Primeiro selo 30, diz o profeta. Os selos não serão revelados enquanto não termina as eras da igreja e as eras denominacionais. É o profeta aqui nesse primeiro selo 30. Leia em casa. Então os selos foram revelados? Foram. Ele está do outro lado das eras. Eu vou precisar ler? Vê para mim se está lendo mesmo. Primeiro selo. Vou precisar ler. Eu não pensei que eu ia pegar esse rumo. Estou que nem Moisés. Não estou sabendo de nada. Só depois que a gente chega aqui que vai acontecendo. Agora, primeiro selo 30. Estas coisas é que ele estava falando antes do tempo terminar, das eras terminar, estas coisas dos selos serem revelados. Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Foram reveladas essas coisas ou não? Não, a igreja. Tem gente, eu ouvi falar que pode ter gente que não estão entendendo a pregação. Será que isso é verdade? É verdade? Tem alguém que levanta a mão para mim poder te ajudar? Você não está entendendo a pregação. Não está entendendo? Você lê e não entende? Estamos ruins assim. Estamos lendo e não estamos entendendo? Somos fariseus? Somos escribas? Escribas e fariseus hipócritas? Somos nós? Tem alguém, porventura, dentro do meu ministério? Você pode não compreender tudo, mas não está entendendo? Eu queria que você viesse falar comigo. Você não está entendendo isso aqui que o profeta diz? Agora estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Essas coisas, os selos.
seriam revelados quando o Cordeiro deixasse o lugar de intercessão com o Pai. Entre aspas. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Porque é ali que ele sai do trono, toma o livro e sai do trono. Para quê? Para abrir o livro. Ele tinha que sair do trono de misericórdia, tomar o livro, abrir o livro, chamar Apocalipse 10:7, William Branham, revelar para ele. Você está entendendo? Ouvi falar que tem gente aqui que não está entendendo. Se você não estiver entendendo, você me procura. Porque eu não tenho jeito de não entender o que está entendido. Está revelado. Estas coisas serão reveladas quando? Quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. É assim diz o Senhor. Revelados selos. Todo mundo sabe que os selos foram revelados, mas quando você fala que a intercessão terminou de o quê? Eles não sabem nada disso. Você sabe que esses pormenores é que são os trovões? Deixa eu rasgar o véu para vocês. Você sabe o que é trovão? Trovões. É os pormenores. Não é você dizer assim, os selos foram revelados. Mas e os pormenores dentro dos selos que está revelado e que as pessoas não sabem? Todo mundo prega, os 7 selos foram revelados. Digo, aqueles que creem que foram revelados. Mas quando seriam revelados? Quando o Cordeiro deixasse o altar de misericórdia. Meu Deus, agora eu estou sem misericórdia? Eu não estou. Você está sem misericórdia? Não está. Por quê? Mas o mundo está. Está. Só tem um lugar de misericórdia. E ele está na mensagem do dia. O sangue. Tem um lugar de sangue. O sangue escondeu em um lugar agora. O sangue ficou 7 eras no altar. O Cordeiro ensanguentado 7 eras no altar. Em 1963, o Cordeiro tomou o livro e saiu com o sangue do altar. E pergunta, onde ele foi? Porque se o Cordeiro pegou o livro, e para pegar o livro, ele tinha que sair do altar que ele estava. Porque ele não pode sair do altar porque ele é intercessor. E ele não pode sair do altar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não pode sair do altar enquanto o último eleito não entra. Que tempo, que hora estamos vivendo? Se ele já saiu do altar para revelar os 7 selos, ele teve que deixar o altar de misericórdia e tomar o livro. E sair com sangue e deixar o altar. Quem não sai com ele não tem sangue. Quem não sai com ele não tem misericórdia. Onde o Cordeiro foi, eu quero ir. Uma coisa eu sei, que ele saiu do altar. E aonde ele foi, é a pergunta. Porque ele tinha que sair para ir para o outro lado. E ele não podia sair enquanto as eras não terminassem. Ele não podia sair enquanto o último eleito não entrasse. Nós ficamos esperando o último eleito entrar na sua mente. Deus é eterno.
Deus já viu esse eleito lá dentro faz muito tempo. E esta é a causa do Cordeiro já ter saído do altar de misericórdia com sangue, porque ele não largou sangue lá não. Ele saiu com sangue. E ele tem que estar com esse sangue em algum lugar. E o único lugar que ele pode estar com esse sangue é o lugar que ele pegou o livro, saiu com o sangue, revelou esse livro, abriu os 7 selos, desatou selo por selo, entregou para o 7º anjo o livro. E esse é o livro do Cordeiro, esse é o livro da ata, esse é o livro que estava registrado os nomes dos redimidos. É o livro. E ele saiu com esta ata, com este livro na mão, e abriu. E eu aceitei a mensagem, você aceitou? Você viu esse livro abrir? Exatamente essa hora que o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono. Irmãos, onde estão aqueles que não creem num profeta? Eles estão no lugar fumegante, onde não tem misericórdia mais. Eles estão no lugar onde o Cordeiro saiu. E a misericórdia, quando o Cordeiro saiu, a misericórdia saiu junto. Quando o Cordeiro saiu do altar, o sangue saiu junto. Acompanhe o Cordeiro, vai onde ele está, porque a misericórdia vai te assistir. Onde o Cordeiro estiver, o sangue estará ali. E o Cordeiro não está em Laodiceia, porque tinha que sair. Ele tinha que deixar o trono na última era da igreja. Ele tinha que deixar o trono para entrar nesse outro lado, que era revelar os mistérios. Ele tomou o livro, abriu e deu para o 7º anjo. O 7º anjo deu para mim e para você. Que é isso, meu Deus? Esse livro que nós temos hoje. Você sabe que esses livros desprezados e rasgados pelas denominações, sabe o que é esse livro? Nessas mensagens, não na letra, mas no Espírito que vivificou e que vivifica esta letra, é que o sangue está. É por isso que eles não sabem nem o nome do Pai. E é por isso que nós, dentro da mensagem, pulamos e gritamos e não recebemos nada. Também é o motivo de não receber nada, porque não conhecemos o novo nome. É assim diz o Senhor. Ele diz, será revelado nos trovões. Mas os trovões foram revelados quando o Cordeiro saiu do altar, tomou o livro selado com 7 selos, e a hora que ele revelou foi 7 trovões. E ele passou para o 7º anjo. E o 7º anjo veio e revelou para nós. Cada dia Deus abria um selo para o irmão Brana. Ah, se cada dia o Espírito Santo pudesse abrir esse selo aberto para mim e para você. E Senhor, abre o que já está aberto, porque quando estava selado nós não podíamos nem olhar para o livro. E sabe que livro era? Este. Não podia nem olhar para o livro. Está selado. Ele é um pergaminho, aqui ele é em formato de livro, mas ele é um pergaminho. O selo está ali dentro. Abre o primeiro selo, vem o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, o 7º selo. Aí desenrolou o pergaminho, foi tirando selo por selo e desenrolou o pergaminho. E os mistérios que não deixavam nós vermos o que Deus era, não deixavam nós vermos o que eram os selos, foi
aberto. O que você quer hoje? Por aberto. O que nós, como igreja, precisamos é de pregadores que possam mostrar que foi aberto e como foi aberto e o que está acontecendo. Quando o Cordeiro saiu do altar e tomou esse livro, e o sangue e a misericórdia o acompanhou, porque acompanha esse livro. Você tem essa palavra dentro de você. Mas se você tiver esse livro, apenas a Bíblia, dentro de você, no capítulo 5 de Apocalipse, você tem só mistérios dentro de você. Por isso tem um povo nessa terra que tem esse livro revelado dentro deles. Nós não temos uma Bíblia que os pentecostais não sabem nem o nome do Pai. Não, nós temos uma Bíblia e temos também a revelação da Bíblia. A revelação, os 7 selos foi aberto e o livro ficou aberto, já não está selado mais. Está tão aberto que João pegou o livro e comeu. Amém. Eu começo a falar sobre essas coisas, por isso o profeta disse, se ele fosse pregar o selo, cada selo ele pregava 1 mês. E não chegava no final do assunto. Cada selo. E é verdade, pois eu prego um parágrafo, não chego nem no final do parágrafo. Parágrafo 30. Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre. Quem é que toma o livro selado? O Cordeiro. Ele toma o livro selado. E você pode notar, quando ele toma o livro, ele é leão. Ele era cordeiro quando João olhou. Falou, o leão venceu, João. Pare de chorar. Aí João parou, o leão que venceu. Mas que ele parou de chorar, que ele olhou, não era leão que vinha, era um cordeiro ensanguentado, que vinha da eternidade. Esse era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Está vindo. É Deus como Filho, que é o corpo sangrento, que é o cordeiro, é o corpo sangrento. Filho é o corpo. É o corpo que já estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, e que naquele corpo ele me redimiria. Como no corpo de Adão eu caí, você caiu. Deus já preparou uma oferta para nós antes de Adão pecar. De segurança, antes de Adão cair, já tinha uma oferta esperando. Era Adão cair, a oferta aparecia. Mas a oferta não podia aparecer enquanto Adão não caísse. E é por isso que Deus não poderia revelar os 7 selos enquanto não chegasse o 7º mensageiro. Porque a promessa de Deus, Deus cumpre sua palavra. Ele diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Quando vê o irmão Brana, aquele pequeno americano, mas da América sabe alguma coisa que presta, vem ver. Vem ver. Escuta e perceba. Como isso faz bem. Ele toma um livro selado com os selos e os abre e os mostra ao fim da era. Quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Isso aqui é selos. Selos não era mensagem como nós pregamos todo dia. Você toma as outras mensagens, era uma mensagem que o irmão Brana recebia de Deus para pregar. Selos foi comissão direta de Deus. É Deus trazendo o pão para o profeta e o profeta despejando isso sobre a igreja. Como eu me sinto bem, não tem jeito de passar desse parágrafo. Não adianta. Eu não vou dar conta mesmo.
Mas eu vejo esse trajeto. Você quer conhecer mistérios? Aquém do Jordão? Não, ele está além. Você quer? Não, aquém ninguém conhece. É do outro lado. Aí alguém diz, oh, muito bem, do outro lado aonde? Na ressurreição? Não, no batismo com o Espírito Santo. Por isso, o teste, quem é batizado com o Espírito Santo ou não, vai começar a saber dentro de pouco tempo. Deixa Deus abrir mais um pouquinho. Vai começar o teste. Quem é que tem o Espírito Santo? Todo mundo levanta a mão, nem se for com medo, mas levanta a mão. Mas aqui eu quero te mostrar uma coisa. A hora que você vê que o tempo terminou, que as eras terminaram, que a intercessão terminou, e que essa intercessão, ao terminar, ela está seguindo, acompanhada, ela está na mensagem do dia. Porque ela saiu do altar, mas ela continuou trabalhando, revelando, e os que são revelados por ela assiste esses revelados. Por isso há misericórdia para você. Há misericórdia para quem me ouve nesta hora e diz, eu creio, há misericórdia. Mas eu vou te dizer, denominacional, você que está no altar de misericórdia, que já terminou em 63, que você está esperando a misericórdia, você vai ver como serás fulminado, juntamente com sua denominação de Santíssima Trindade. Serás fulminado com essa denominação que você ainda é usado para dizer, não escute profeta. Não escute, estão dizendo que tem profeta, não escute. Você será fulminado. A misericórdia para você já terminou em 63. Para nós ela está aqui ainda, viva, poderosa, porque ela está no lugar que só o eleito sabe onde ela está. Sabe onde Deus estava? Deus não estava no átrio exterior. Lá eles comiam maná, mas Deus não estava lá. A misericórdia, Deus não estava no átrio interior, que era o lugar santo. É 3 compartimentos. Deus estava num lugar só. No santo do santo. Atrás do véu. Atrás da cortina, do outro lado, não existe mais fim, os problemas daqui, do outro lado não tem. Do outro lado você está esperando no rapto? Não, depois que você é batizado com o Espírito Santo, já ficou. Você está do outro lado da família, do outro lado do trabalho, está trabalhando, mas você está do outro lado da sua alma. O seu corpo está trabalhando e a sua alma está do outro lado. Você está comendo ali na sua casa, mas a sua alma está do outro lado. As pessoas não sabem o que é do outro lado, como a coisa é boa. Você vai ficar sabendo o que é batismo com o Espírito Santo. Não é o regozijo de Miriam, quando passou o mar vermelho, que é o batismo. Todo mundo regozija. Passou o batismo. Ei, glória, cadê o tamborim? Vamos lá, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Passamos o batismo. Bom, isso foi quando você creu no profeta, creu na coluna de fogo e creu na mensagem. Você cruzou o mar vermelho. E a Miriam, pegando seu tamboril e batendo, e todo mundo cantando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Se para vocês, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e foram batizadas, só o Senhor é Deus, por que então levanta contra Moisés? Porque o Senhor que é Deus estava em Moisés.
E Deus diz, olha, o que vocês fizeram ainda será perdoado, mas tem uma coisa, aquele que pecar contra o homem, que eu vou mandar o anjo, que eu vou mandar na vossa frente, quem pecar contra ele não terá perdão. Tem gente que fica sem falar nele, Josué. Não tem jeito. Esse foi o anjo que Deus mandou na frente. É o William Branham que Deus mandou na frente. Não tem perdão para você que blasfema do ministério de Josué. Não tem perdão para você que blasfema do ministério de Josué. Que Josué, ele vai cruzando o Jordão, é do outro lado. Vamos parar aqui, Josué. Não, é do outro lado. Não, mas tem muita água o Jordão. Vamos embora. Põe 12 pedras aí. Cadê as 12 tribos? Representantes das 12 tribos. Venha cá. 12 pedras. Então, vamos aqui. Cadê os levitas? Estamos aqui. A arca já está nos nossos ombros. O que vocês têm que fazer? Pisa na água. Pisa. Se ficasse algum pastor daquele, algum sacerdote daquele, algum levita daquele, eu pisar na água, vai afundar. Essa revelação é muito profunda, é difícil, eu vou afundar, é perigoso. Sai daqui, rapaz, você não serve nem para ser da tribo de Levi. Porque para ser da tribo de Levi, para ser um sacerdote, você não tem que ficar pensando em carro novo, que é muito bom, nem em casa nova, nem em igreja nova, mas a vida nova. Você tem que saber que você vai preparar o caminho para o povo. É o pastor que prepara o caminho para as ovelhas. É Deus que prepara o caminho para o pastor prepara o caminho para as ovelhas, e as ovelhas chegam no seu destino. Foi por isso que Deus chamou, através de Josué, os ministros, os sacerdotes. É vocês que vão na frente com a arca. A arca tem que ir na frente. Ninguém pode ir na frente da arca. A arca tem que ir na frente. A arca é a presença de Deus. Ela vai na frente. Agora, vamos todo o povo. Quando eles pisarem na água, diz Josué, o Jordão vai secar. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aqui tem um sinal para você. Tem um sinal que cada ministro tem que passar para a igreja. Cada pastor tem que passar para a igreja. Esse é o segredo. Se o pastor não pisa, o Jordão não seca e o povo vai morrer nesse Jordão. Eles vão tentar entrar, mas eles vão ser como os carros de Faraó e seus cavaleiros. Vocês estão me entendendo? Muitos vão tentar entrar no Jordão sem ser levita, sem ter arca. A arca hoje, irmãos, a arca hoje não é a primeira etapa, nem a segunda etapa da mensagem do profeta, não. A arca hoje, irmão, é a terceira etapa, que é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que os 7 trovões ribombou lá dentro. Acha o ribombar de lá dentro? Isso daqui só de você olhar, o que foi? A intercessão terminou. Olha, esse é trovão. Você quer segredo que o povo não sabia e que tem que ficar sabendo claramente? Olha aí, as eras terminaram. Bum! Eles têm que saber disso. Dá muito mais, porque é um trovão e ele, quando ele dá faz o seu barulho, aquilo dá um eco. Quando chegou aqui no Brasil, você recebeu o eco daqueles 7 trovões revelados em 1963. Quando foi revelado lá, trovejou. E aquele... Agora você escuta, está chegando aqui os trovões. As eras terminaram, a intercessão terminou, acabou as eras, acabou tudo. Estamos do outro lado, estamos no batismo com o Espírito Santo, estamos em Canaã. A Canaã é ligada com a pedra de coroa, o batismo com o Espírito Santo é Canaã, e Canaã é ligada à pedra de coroa, é onde tem fartura. Você não pode ter fartura se não estiver ligado com a pedra de coroa, que é Deus.
Não existe fartura. As 7 eras da igreja precisou ir tomando a coisinha de golinho, mas na 7ª era da igreja, Deus derramou. Não tem tempo mais. Já passei do tempo. Senhor Deus, muito obrigado. Nós falamos um pouquinho só. Tem tanto trovão, Senhor. Dentro de 7 trovões que o Senhor abriu, rebombou para o seu profeta, abriu para a sua igreja noiva. Como isso é tremendo, Pai. Podermos ver todas estas virtudes. E é o seu profeta dizendo, terminou isso. Você tem que saber o porquê. Deus, eu sei que as eras ainda vão até o arrebatamento. Essa Laodiceia morna, essa coisa esquisita, vai até o arrebatamento. Essa coisa nua, infeliz e não sabe, vai até o arrebatamento. Mas eu já saí dela faz tempo. Esse povo já saiu dela faz tempo. Porque o Senhor já saiu e os selos já foram revelados. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, continue revelando essas verdades reveladas no coração de cada eleito, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.